Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Chegamos a mais uma quarta-feira, mais uma aula aqui da nossa Escola Bíblica Online. Eu quero te incentivar a assistir, sentar, prestar atenção nessa aula para entender tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações através da vida do Pastor Helder. Por isso, pegue mais uma vez aí a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta e vamos juntos acompanhar mais essa aula. Graça e paz, amados. Nós temos muitas vezes a mania de achar que o mundo muda, está mudando e vai continuar mudando. E nós recebemos essa informação e até repassamos para frente como se fosse uma verdade absoluta. Que o mundo de hoje é diferente de 30, 40, 50, 100, 500, 1000 anos atrás. E eu repito, é visto como uma verdade absoluta. No entanto, não é uma verdade absoluta. Dependendo do modo como você olha, no máximo é uma meia-verdade. Eu não gosto da palavra verdade relativa porque tem várias implicações erradas, então não vou usar essa palavra, vou usar meia-verdade. Isto é uma meia-verdade, a ideia de que o mundo muda. Se você vivesse em 1200, na baixa Idade Média, você ia encontrar problemas que nós encontramos hoje, do mesmo modo, do mesmo jeito. Se você vivesse há 2000 anos atrás, você ia encontrar problemas no mundo, na sociedade, nas pessoas, em você, os mesmos problemas que nós encontramos hoje no mundo moderno e iremos encontrar se o mundo viver mais 1000 anos para frente, sabe, no ano 3000, se existir um ano 3000, que eu acho difícil. Os mesmos problemas serão encontrados. Então, quando a gente fala que o mundo sempre está em mudança, nós temos que ter um certo cuidado e saber que tipo de ótica você está vendo. As pessoas dizem, por exemplo, que a tecnologia muda o mundo. Muda alguma coisa. Mas o essencial do ser humano, isso nunca muda. Porque o problema essencial do ser humano é pecado. E desde o Éden até o último homem que existe na Terra, os problemas que aconteceram lá, que acontecem hoje na minha vida, na tua vida, na vida das pessoas, acontecerão no futuro, quando o último homem deixar de respirar nessa Terra. Neste sentido, o mundo não muda. Nesse sentido, os problemas humanos sempre serão os mesmos. Faz alguns anos que o pastor Silas Malafaia, dando uma entrevista a Marília Gabriela, ele enfatizou isso. Olha, o mundo muda, depende do que você está dizendo. Inventamos a roda, mudou alguma coisa. Inventamos o fogo, descobrimos o fogo, inventou alguma coisa. O homem inventou motores, carro, avião, isso muda alguma coisa. Mas não muda a essência humana. Não muda os verdadeiros problemas humanos. Nunca vai mudar. Porque os verdadeiros problemas humanos é esse que eu estou falando. Ele é supradimensional, ele é supratemporal, ele ultrapassa o tempo. E sempre vão ser os mesmos, como eu falei, o pecado que gera a angústia, que gera raiva, que gera violência, que gera... Esse é o problema humano. O relacionamento com Deus. Então sempre vai ser a mesma coisa. Aí você me pergunta, mas por que o senhor está dizendo isso no início da aula de hoje? Eu estou falando isso no início da aula de hoje porque nós vamos ver um homem que viveu há 2000 anos atrás, na época de Jesus Cristo, contemporâneo de Cristo, que conheceu inclusive Jesus Cristo, apresentando na sua vida os mesmos problemas que eu apresento na minha e que você apresenta na sua. Veja, 2000 anos atrás, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Abra sua Bíblia para Marcos capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 21 a 24 e depois nós leremos dos versos 35 a 43. E nessa passagem Marcos 5, 23 a 24 e depois dos versos 35 a 43, eu vou provar para os meus irmãos que o problema existencial humano perpassa o tempo. Diz assim a palavra de Deus:
Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Pula para o versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Jesus Cristo é a única esperança para a existência humana. Jesus Cristo é a única esperança para a existência humana. E você pode me perguntar: por que, pastor, Jesus Cristo é a única esperança para a existência humana? Nessa aula que nós vamos ver de hoje, nós encontramos Jesus voltando do outro lado do mar da Galileia. Ele foi para o outro lado, naquele encontro com o endemoniado Gadareno ou Gerazeno, tanto faz. Lá ele expulsa o demônio do Gadareno, ele se restaura completamente, ele é curado, sarado, liberto, livrado das garras do inimigo, se torna um discípulo de Cristo e se torna um missionário do outro lado do mar da Galileia, principalmente em Decápolis, nas 10 cidades onde ele saía pregando e testemunhando a graça de Cristo. Agora Jesus volta. Meus amados irmãos, Marcos capítulo 5, principalmente essa passagem de Jairo, da mulher com hemorragia, eu tenho certeza absoluta que é a passagem da Bíblia que eu mais preguei na minha vida. Os meus filhos já sabem até decorado. A passagem que eu mais preguei em toda a minha vida, em todos estes anos de ministério que eu tenho, foi Marcos capítulo 5, 21 a 43. Eu não tenho dúvida disso. E eu gosto muito dessa passagem porque ela revela isso que eu acabei de falar dos problemas existenciais humanos. Quem é Jairo para começo de conversa? Quando Jesus volta do outro lado do mar, diz o texto que a grande multidão já estava esperando por ele, junto do mar. Isso está no versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. A palavra afluiu aí é a ideia de você se lançar, correr com desejo, com anelo, com vontade de ver, de ouvir, de estar perto de Cristo. A grande multidão. Ele está no auge do seu ministério. A sua popularidade ultrapassa as regiões da Galileia, já chega na capital. Escribas e fariseus já se incomodam com o seu estudo, com o seu ensino, com sua pregação. As autoridades já se incomodam com a sua popularidade. O seu ensino começa a percorrer todas as regiões e não só na Judéia. As pessoas que moravam fora de Jerusalém, que vinham para Jerusalém adorar, voltavam falando de Jesus Cristo. Então ele está no auge do seu ministério. E ele volta para a sua casa, vamos chamar assim. Ele volta para Cafarnaum, onde ele estabeleceu morada.
onde ele estabeleceu seu quartel-general, de onde ele saía para fazer suas atividades, para pregar, para ensinar, para curar e retornava para Cafarnaum. Então foi de Cafarnaum, onde ele se estabeleceu, que ele fez o seu quartel-general, o seu centro de operações. Então ele volta. Quando ele volta, a multidão corre ao seu encontro. Diz que chegou ele, no versículo 22, um dos principais da sinagoga. Marcos nos relata um dos principais da sinagoga chamado Jairo. Então vamos lá. O que significa o principal da sinagoga? A sinagoga era o centro religioso de Israel pós-exílio. Como o templo tinha sido destruído, melhor dizendo, como o templo não tinha mais aquele glamour, o templo existia, não tinha sido destruído, o templo existia, mas não tinha mais aquele glamour, aquela áurea que teve no templo de Davi e Salomão, lá no templo do Antigo Testamento. Era um templo reformado, inclusive por Herodes, que era um títere do Império Romano, né? Era um governador submisso ao Império Romano. Embora ele fosse de descendência hebraica, ele era um escravo romano, ele era um pau-mandado dos romanos. E ele reformou o templo. Isso até alegrou um pouco os judeus, mas era longe do templo como Salomão erigiu. E nesse período de exílio, entre o templo ser destruído e o templo ser reconstruído, eles criaram então a sinagoga. A sinagoga se tornou o ponto de encontro e da religiosidade e da administração e também da instrução, da escola mesmo, do povo judeu. A sinagoga tinha grande importância nesse tempo. Ou seja, não tinha no passado quando havia o templo era o centro deles, mas agora o templo dividia a sua áurea com a sinagoga. Por exemplo, na sinagoga eles se reuniam para as decisões políticas. Apoia Herodes, não apoia Herodes, apoia os zelotes, não apoia os zelotes. Toda a discussão política era travada no Sinédrio. E o Sinédrio na Palestina, ele era extremamente forte, extremamente importante, a ponto dos próprios romanos fazerem acordo com eles para algumas coisas. Os invasores tinham que fazer muitas vezes acordos com o sumo sacerdote, com o sacerdote que frequentava a sinagoga, para poder administrar a Palestina. Na sinagoga as crianças estudavam, na sinagoga lia-se as escrituras, na sinagoga guardava-se os rolos do Antigo Testamento, da Bíblia judaica. Na sinagoga era treinado os novos escribas, os novos fariseus, era treinado nesses centros. As crianças estudavam nesse centro. Então era uma instituição importantíssima. Era como se você comparasse hoje o Executivo brasileiro, o Palácio do Planalto, você comparasse o Legislativo brasileiro, o Congresso Nacional, e você comparasse o Judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. Então, a sinagoga reunia essas três instituições numa só, para você ver a importância que era. E diz o texto que dentro dessa instituição importantíssima havia um homem que era o mais importante dessa instituição. Seu nome é Jairo. Se você tem o nome de Jairo, ou conhece alguém com o nome de Jairo, saiba que seu nome é derivado do Jair do Antigo Testamento. E também o Jairo aqui é a derivação de Jair do Antigo Testamento, que significa ele dá luz. Se você tem o nome de Jairo, significa ele dá luz. Esse ele dá luz seria Deus, né? Deus dá luz. Esse Jairo, que era o principal da sinagoga, que era um homem influente, era um homem importante, provavelmente era um homem de recursos financeiros, um homem respeitadíssimo naquela comunidade, assim como eu e como você passa por lutas e dificuldades.
E nesse momento Jairo está passando por uma grande provação. Uma grande sombra escura pousou sobre a sua vida e a sua casa. Ele tirou a paz, ele tirou o sossego e trouxe para ele pânico, medo, ansiedade, desespero. Chegou na casa de Jairo a mesma coisa que chega na casa de qualquer ser humano desde que existe ser humano depois do Éden. Porque este problema aqui, o mundo não consegue resolver. E ele tinha motivos de sobra para estar nessa situação. O texto diz que ele tinha uma filha, uma filhinha única, de 12 anos de idade. Ele tem essa filha de 12 anos de idade. E essa sua filha de 12 anos de idade cai numa terrível enfermidade, que o texto não relata o que é. Não sabemos se era um problema cardíaco, não sabemos se era um problema neurológico, não sabemos se era um problema tipo de algum vírus, uma meningite, alguma coisa desse tipo. Mas a enfermidade é gravíssima. E quando ele vê a sua filha única com esta enfermidade, com todos os sinais apontando para um óbito, Jairo entra em desespero, como qualquer pessoa, qualquer pai entraria. Mas como chefe da sinagoga, ele sabe também da rejeição por parte dos seus companheiros de sinagoga, escribas e entre outras pessoas influentes de Jesus Cristo. Ele sabe o que falam de Jesus nos bastidores da política judaica, nos corredores, nos cantos do sinédrio, mas também sabe o que a multidão e o povo fala de Jesus Cristo. E ele está dividido. Ele sabe, talvez até tenha presenciado, ele tenha muito dos milagres de Jesus, porque Jesus está em Cafarnaum, no seu habitat natural, onde Jairo também vivia e morava, que era uma cidade importante, uma cidade que tinha uma atividade econômica muito grande. O Mar da Galileia, Cafarnaum, era responsável por uma boa parte da economia da Palestina, com a pesca, com a manufatura, e gerava um comércio enorme, fabricação de barcos, venda de madeira, carpinteiros, tecelões para tecer as redes. Então havia uma grande atividade financeira em Cafarnaum, onde Jairo era o chefe da sinagoga. Então ele sabia do que estava acontecendo nos bastidores políticos acerca de Jesus Cristo, nos bastidores religiosos acerca de Jesus Cristo e no meio do povo. Ele tinha a visão das duas coisas. E agora que a sua filhinha cai nessa enfermidade e que a sombra da morte se aproxima dela e por consequência da casa de Jairo, ele entra no desespero que eu acabei de falar. Com toda certeza ele tinha médicos à sua disposição, porque era um homem importante, um homem dessa estatura, dessa importância, tinha dinheiro e não faltava bons médicos. Mas nada resolvia e a coisa ia ficando pior. Isso é interessante que Marcos coloca essa narrativa também junto com a mulher hemorrágica que vinha sofrendo há vários anos na mão de muitos médicos. Então são duas pessoas de uma situação financeira abastada. Nessa cultura não havia SUS, o governo não cedia médicos, só tinha médico quem tinha dinheiro. E só tinha vários médicos quem tinha muito dinheiro. Então são duas pessoas financeiramente abastadas. São pessoas conhecidas socialmente. São pessoas ricas. São pessoas importantes. São pessoas respeitadas. São pessoas bem vistas na sociedade.
bons esposos, boas esposas, mas a vida também golpeia e sempre golpeia pessoas assim, como Jairo. E o que fazer nessa hora? Com esse problema existencial, com essa dor, com esse medo, com esse pânico, com esse sofrimento, com essa tribulação. Jairo, eu fico imaginando ele lá no Sinédrio pensando, o que eu faço? E de repente ele toma a decisão. Eu vou até Jesus Cristo. Eu vou até este homem que se diz o Messias, o Filho de Deus. E ele vai. Nós chamamos essa passagem, eu chamo essa passagem do mapa da salvação. Eu costumo chamar isso aqui de mapa da salvação. Porque ele vai trilhando passos, como se você fosse seguindo aquelas pistas para achar o tesouro, né? O mapa do tesouro, você vai seguindo pistas até chegar ao tesouro. A mesma coisa já ele vai fazer. Vai seguindo pistas para chegar até o tesouro, vai cumprindo etapas até alcançar o tesouro. É o que ele vai fazer. E por que é o mapa? Olha só os passos que ele dá. Primeiro, diz que ele vai até Jesus. Versículo 22. Chegou a ele. Então, ele foi até Jesus. É claro que para uma pessoa ir até Jesus, primeiro tem que ter um conhecimento prévio de Jesus. E como eu falei, Jairo sabia quem era Jesus. Sabia demais da conta quem era Jesus. Ele provavelmente ouviu os sermões de Jesus, as pregações de Jesus e viu os milagres de Jesus. Então, ele vai até Jesus. Ele tem esse conhecimento prévio, então na hora do sufoco, da necessidade, ele vai até Jesus. É o primeiro passo, é o primeiro ponto no mapa da salvação, a primeira pista. Você precisa ouvir de Jesus e não só ouvir, ir até Jesus. Não é ouvir e ficar por ouvir, não. É ouvir, mas indo até Jesus. Ele foi até Jesus. Diz o texto que quando ele chega até Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Eu fico imaginando a cena. A multidão, quando Jairo chega, aquela multidão cercando Jesus, provavelmente a cidade toda já estava sabendo do problema dele, do problema da sua filha, como um homem conhecido que ele era, um homem importante que ele era, a notícia já tinha corrido. E a situação ia piorando. Quando Jairo chega que vê aquela multidão, eu imagino ele, com licença, empurra a outra, eu preciso falar com Jesus. E a multidão perplexa. Porque até então, as pessoas dessa classe sacerdotal, da sinagoga, não tinham simpatia com Jesus. E como eu falei, alguns até tinha ojeriza de Jesus. Quando vem Jairo falando isso, e pela posição que ele tinha, as próprias pessoas vão saindo do meio. E ele vai saindo do meio, afastando as pessoas, porque o verbo aqui está no tempo ativo, dando a ideia de uma ação mesmo dele, de Jairo. Então eu imagino assim, ele empurrando as pessoas, pedindo com licença, Jesus, e chega até Jesus. Quando ele chega em Jesus, veja, olha, vendo-o, ele viu Jesus, chamado Jairo, e vendo-o, ele vendo Jesus, ou seja, depois que ele conseguiu passar por toda a multidão, vendo Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Essa cena é marcante. Eu fico imaginando todas as pessoas, aquela grande multidão de Cafarnaum, vendo o chefe da sinagoga, o principal da sinagoga, ajoelhado aos pés de Jesus. Isso aqui é um testemunho poderoso. É como se ele estivesse dizendo, mestre, eu creio que você é quem diz que é, o Filho de Deus. E quando ele crê que Jesus é o Filho de Deus, ele crê que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, o Criador, junto com o Pai e com o Espírito Santo, o Criador dos céus e da terra. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, dos patriarcas, de Davi, de Salomão, de Moisés. O Deus que se revelou na Bíblia Sagrada.
Esse testemunho é poderoso. Eu fico imaginando o silêncio das multidões. Até porque as multidões já sabiam do problema da sua filha. Estava todo mundo sabendo, na cidade pequena. Ele se prostra aos pés de Jesus. É a segunda pista para alcançar o tesouro da salvação. Você ouve de Jesus, você vem até Jesus, você se prostra até Jesus. Porque quando ele chega até Jesus, ele não chega de qualquer jeito. Ele não chega como chefe da sinagoga. Ele não chega com arrogância, com o nariz empinado. Ele não chega oferecendo Jesus dinheiro para poder consultar a sua filha. Ele chega como um pecador desamparado, um ser humano desamparado, fraco, falho nas dificuldades existenciais. Ele não suporta as dores da nossa existência, da nossa vida. E quando o problema atinge nossos filhos, nós que somos pais sabemos disso, dói mais em nós do que se fosse nós mesmos. Se eu tivesse 1000 vidas eu daria pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, por Iraci, pela esposa. Daria. Mas eu não quero que eles deem a vida deles por mim. E eu dou por eles, mas eu não quero que eles deem por mim. Se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pelos meus filhos, pelos meus netos. Porque dói mais em nós, quando nós vemos as pessoas que nós amamos sofrendo, doente, à beira da morte. Dói mais em nós. Então Jairo, no seu sofrimento existencial, se prostra aos pés de Jesus e testemunha. Pode não ser Deus para os outros, mas para mim, Jesus Cristo, você é quem diz que é, o Filho de Deus, Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Você pode todas as coisas. Você é o Senhor nos criou, o Senhor nos fez, o Senhor sabe da nossa estrutura. Então ele chega aos pés de Jesus e se prostra aos pés de Jesus. E essa palavra prostrar aqui, meus irmãos, não é se ajoelhar ficando com a cabeça para cima, não. É se ajoelhar com a cabeça na terra. Isso é a prostração. É você se ajoelhar com o rosto no pó da terra. Jairo chega humilde, com as mãos vazias, mostrando a sua incapacidade, a sua impossibilidade, mostrando que ele é fraco, ele é pó, ele não é nada. Mas Jesus é tudo. Ele chega sofrendo, angustiado, deprimido. Ele chega desesperado, em pânico, mas chega até Jesus. E é por isso que muitas vezes Deus permite tribulações na vida das pessoas para que a pessoa chegue até Jesus, que de outro modo não chegaria. Já que não se chega pelo amor, sabendo quem Jesus Cristo é, na maioria das vezes se chega pela dor, como Jairo chegou. Mas chegou, glória a Deus por isso. E quando ele se prostra aos pés de Jesus, diz o texto que insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Insistentemente lhe suplicou. No mapa do tesouro da salvação, ele ouve de Jesus, ele vai até Jesus, ele se prostra até Jesus com humildade, com as suas mãos vazias, reconhecendo que não é nada, Cristo aqui é tudo. Mas ele ora, ele clama, ele suplica até Jesus. E é interessante que no meio de toda aquela multidão, Jairo poderia precisar de um intercessor, alguém que o levasse a Cristo, sei lá, São João, São Pedro, São Tiago, tinha tanto santo ali perto de Jesus, né? Mas veja que Jairo não foi a nenhum intercessor, ele foi direto a Cristo. Porque muitas pessoas até conhecem Jesus, até vêm a Jesus, até se prostram humildemente, mas na hora que vai clamar, na hora que vão orar, na hora que vão suplicar, suplica para João, suplica para Pedro, suplica para Paulo, suplica para Maria, mãe de Jesus, e não suplica para Jesus. Ora para todos os santos, mas não ora ao Deus dos santos, que é Jesus Cristo.
Jairo não comete esse erro. Jairo não acreditava naquela conversa fiada que se prega por aí, que um pecador não pode ir direto a Deus, não pode ir direto a Jesus Cristo, porque é pecador. Não. Jairo sabe que isso é um truque do inimigo, porque o próprio Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jairo então foi direto a quem o convidou para ir, que estava cansado e sobrecarregado. Todos os pecadores, todos os seres humanos, com seus pesos existenciais, tem que ir direto a Cristo. E é aí onde Satanás muitas vezes interfere a bênção, interfere o caminho, o mapa para o tesouro da salvação. Por quê? Porque quando chega na hora de orar, na hora de clamar, clama para os amigos de Jesus, para os discípulos de Jesus, para os apóstolos de Jesus, para a mãe de Jesus, e não clama a Jesus Cristo. Não clama a quem tem o poder de mudar a vida, de mudar o problema existencial, de mudar o problema, de trazer a solução, de fazer o milagre que nós precisamos. Isso aqui é importante que eu estou falando. Na hora de orar, ora para outra pessoa em vez de orar para Cristo. Jairo não comete esse erro. Ele vai direto a Cristo, passa pela multidão, passa pelos intercessores, por todos os santos, vai direto a Cristo. E clama com insistência, com perseverança. Insistentemente lhe suplica. Insistentemente ele pede: minha filhinha está. Vem, Jesus, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Novamente, é um testemunho poderoso. Senhor, o meu problema nenhum homem pode resolver. Eu não posso. E não há solução nenhuma. Já procurei em todos os lugares, em todas as filosofias, em todas as religiões. Eu já procurei solução para a minha vida, onde eu ouvi falar que havia soluções. E não encontrei. Mas eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor pode trazer uma solução para minha filha, para minha vida, para minha família, para o meu futuro, para o futuro da minha casa, para o meu coração, para a minha alma, para o meu espírito. O Senhor pode. Vem comigo, Jesus. Entra na minha vida, entra na minha casa. Traz a bênção, traz a providência, traz o milagre, Jesus. E aí tem uma frase curtinha na Bíblia, mas que faz toda a diferença. Versículo 24. Jesus foi com ele. Aleluia. Isso muda tudo. Isso muda toda a história. Jairo significa ele dá luz. No momento em que Jairo chega até Jesus, se tem uma coisa que não há na sua vida, é luz. Pelo contrário, o que há é trevas. As trevas da morte pairando sobre sua casa, sua família, sua vida. Lágrimas, tristeza, dor, medo. Mas tudo isso vai mudar, porque Jesus foi com ele. E quando a luz do mundo, que é Cristo, eu sou a luz do mundo, quem anda na minha luz jamais andará em trevas. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Glória a Deus, aleluia. Jesus foi com ele. Mas é interessante que, se você continuar lendo, enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, com aquela multidão enorme atrapalhando, aparece a questão da mulher hemorrágica, que eu vou pregar na próxima aula, a mulher com hemorragia. E Jesus para atender essa mulher com hemorragia. Você já passou alguma vez na situação que se você pede alguma coisa a Deus, você clama, você ora a Deus, e se tem uma coisa que você não tem, é tempo, porque a situação está difícil, como no caso de Jairo. E Jesus ainda para atender a mulher. Eu fico imaginando Jairo desesperado. Não, Jesus, rápido, eu não tenho tempo, Jesus. O milagre que eu preciso é para ontem. Eu fico imaginando a situação de Jairo. Ele não falou isso.
Mas eu imagino que o seu coração como é que ficou quando Jesus foi caminhando, aquela multidão atrapalhando, ele mais teve que parar para atender essa mulher. Porque se tinha uma coisa que Jairo não tinha, era tempo. Se tinha algo que sua filha não tinha, era tempo. O tempo era o seu maior inimigo nesse momento. Mas Jesus para. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque o modo como nós encaramos os problemas existenciais, as nossas lutas, as nossas dores, o modo como nós encaramos o tempo que nós temos, que nós precisamos, não é do mesmo modo que Deus encara. Para mim, para você, quando eu estou com um problema, é para ontem. O milagre é para ontem. E assim nós achamos que é mesmo. E muitas vezes o milagre é para daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos você vai estar preparado para esse milagre. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Alguns são assim, ó. Mas outros não. E nós não entendemos isso. Eu, pelo menos, desde que eu me entendo por gente, eu oro pela salvação das minhas 2 irmãs, do meu cunhado, dos meus 2 sobrinhos, da esposa de um, da futura esposa do outro, toda noite. Senhor, abre o coração deles, abre os olhos espirituais deles. Eu oro pela família da Iraci, pelas minhas cunhadas, que não são evangélicas ainda, pelos filhos das minhas cunhadas, sei o nome de cada um deles. Toda noite estou orando. E como a família dela é grande, imagina, viu? Então eu oro pela casa da irmã tal, são 6 irmãs, cada um com seus filhos. Eu só tenho 2 que não têm filhos, eu fico orando, colocando os nomes. Até agora o milagre não veio. Mas não é porque Deus está atrasado. É porque o tempo de Deus não é o meu tempo. Jesus nunca se atrasa e nunca se adianta. Ele faz no momento certo. Mas ele para atender a mulher. E repito, Jairo fica desesperado. Quando Jesus termina com a mulher, versículo 35, quando ele terminou, estava terminando, não tinha nem terminado ainda, estava terminando com a mulher, diz o versículo 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Meu querido, você já passou por uma luta, um problema e foi até Jesus? Se ajoelhou, se prostrou, orou a Jesus. Jesus foi com você, está com você na sua luta. E quando você começou a orar, a situação estava ruim. Mas quando terminou de orar, a situação estava pior. Como aconteceu aqui com ele? Jesus foi com ele, está indo com ele para a casa dele. Mas enquanto Jesus está indo, a situação que era ruim ficou muito, mas muito pior. Porque quando ele saiu de casa, a filha dele estava às portas da morte. Agora que Jesus está indo com ele, no meio do caminho, a filha já morreu. Não está mais às portas da morte. Já adentrou os portais da morte. E chega a notícia para ele, olha, sua filha já morreu. Eu imagino a situação de Jairo. Eu imagino bem porque Marcos fez questão de detalhar a situação dele. Agora, antes de eu descrever a situação dele, tem um detalhe importantíssimo aqui. E preste bem atenção no que eu vou falar agora. Se tiver com canetinha e papel, escreva, para que você nunca esqueça e ensine outras pessoas. Jairo é o exemplo de um pai que faz tudo para salvar a vida da sua filha. É o exemplo de um pai que se preocupa com seus filhos à beira da morte. Quando chega a notícia, é acrescentado o seguinte, porque ainda incomodas o mestre. Presta atenção, essa frase aqui eu sei de quem é. Eu sei quem está falando por trás dessas pessoas que chegaram ao chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já morreu porque ele incomoda o mestre. Isso aqui é o velho truque de Satanás. Satanás agindo por trás das pessoas para destruir a vida destas mesmas pessoas. E usando o que ele usa de melhor, a hipocrisia, a falsidade, a mentira disfarçada, sutil, sabe? Aquela educação
aquela maldade disfarçada de educação, que é sutil, que pouca gente percebe. Por que eu digo isso? Primeiro, desde quando oração incomoda Jesus? Desde quando? Se é Ele mesmo que nos ensina a orarmos sem cessar. É Ele mesmo que nos ensina a perseverar na oração. Perseverai! Como aquela viúva que importunou tanto o juiz, que o juiz perdeu a paciência e acabou atendendo ela. Persevere! Não fraqueje nas orações. Ele repreendeu os apóstolos na última hora no Getsemane porque oraram pouco, porque não conseguiam orar muito. Então, de onde é que vem essa frase? Porque ainda os incomoda o mestre. Oração não é incômodo para Deus. Oração não é incômodo para Jesus. Oração é incômodo para Satanás. Quem odeia a oração é Satanás. Quando você não ora, a única pessoa que bate palma é o inimigo. Ele aplaude a sua preguiça de orar. Ele aplaude, ele ama quando você deixa de orar. Ama. Satanás ama. Oração não incomoda Cristo. Oração incomoda o diabo. Por isso que essa frasezinha aqui, porque ainda incomodas o mestre, é o inimigo agindo através dessas pessoas para que Jairo parasse de orar. E se você que é pai e mãe, que tem um filho, pode até não ser um problema de saúde, pode ser um problema, sei lá, andar no mau caminho, pode ser drogas, pode ser uma vida no crime, que você acha que não tem mais jeito, que você acha que está morto, que já morreu, como aconteceu aqui. Meu querido, minha querida, pai, mãe, avô, avó, você, meu irmão, minha irmã, não pare de orar. Enquanto houver oração, haverá esperança para qualquer que seja os nossos problemas. Vou repetir essa frase que é minha. Enquanto houver oração, haverá esperança para todos os nossos problemas. Eu sei o que a oração faz na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu vejo os milagres todos os dias da oração. Todos os dias eu vejo milagres do que a oração é capaz de fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos. Mas Satanás não quer isso. Então chegam alguns da cara, olha, já morreu. Então, meu irmão, minha irmã, você está me ouvindo, por isso que eu falei para você prestar atenção, que esse ponto é importantíssimo. Se você tem um problema de saúde, financeiro, de relacionamento, você está com um problema na sua casa, no seu casamento, que está se arrastando há algum tempo, você está com um problema com seus filhos, com sua família, você está com um problema no trabalho, com o patrão, não importa qualquer que seja o problema, nunca se renda. Nunca deixe de acreditar. Não vá nessa conversa do inimigo, já morreu. Esse problema não tem solução. Não incomode mais Jesus. Não ore mais. Não busque mais Jesus. Não se prostre mais aos pés de Jesus. Não vá procurar Jesus. Não dê ouvidos. É truque do inimigo, é truque de Satanás. Continue orando, continue clamando, continue buscando, continue indo ao único que pode resolver os nossos problemas, Jesus Cristo. Mas Jairo, como todo ser humano, hoje, do futuro, do passado, com os mesmos problemas existenciais que todo ser humano tem, no versículo 36 diz o seguinte: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. De um lado, Satanás: não creia, não ore mais, seu problema não tem solução, já acabou, já morreu, não tem, já era, esqueça. De um lado, Satanás dizendo isso. Do outro lado, Jesus: não temas, crê somente. Em quem você vai crer? Na palavra de derrota de Satanás ou na palavra de vitória de Cristo? O inimigo dizendo para você que não tem jeito, Cristo dizendo tem jeito. O inimigo dizendo para você é impossível, e Jesus dizendo assim: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível.
Eu creio em Cristo. E quando ele fala assim, não temas, crê somente, na língua original, a palavra aqui literalmente seria assim, olha, pare de tremer, creia somente. Porque quando chegou a notícia dessas pessoas usadas pelo inimigo para acabar com a fé de Jairo, olha Jairo, sua filha já morreu, não incomodes mais o mestre, Jairo começou a se tremer todinho. É aquela notícia que você não quer ouvir, aquela notícia que você não quer saber de jeito nenhum, você tem medo, você fica num estado de ansiedade tão grande que qualquer murmurinho, qualquer atitude, você acha que, nossa, vai chegar, aqui eu não quero que isso chegue, vai chegar. Jairo começa a tremer, os seus nervos são abalados, sua estrutura existencial humana cai por terra, ele literalmente começa a tremer quase a ponto de desmaiar. É um ataque realmente histérico, de nervos, de estresse, de medo, de pânico. Eu já vi várias pessoas com síndrome de pânico. E quando vem a síndrome, quando vem o ataque de pânico, meus irmãos, é terrível. Eu vi pessoas ficar brancas da cor desse papel, trêmula, com os olhos dilatados, as pupilas dilatadas, a boca seca, e a pessoa, sabe, travada, tremendo. Foi assim que Jairo ficou. Porque deu ouvidos à voz do inimigo. Porque é um ser humano, como eu, como você, que quando vem os problemas existenciais, tanto faz ser no ano 2000 a.C., no ano 4000 a.C., tanto faz ser 500 anos atrás, 10 anos, um ano, um mês, um dia, 1000 anos para frente, vão ser sempre os mesmos problemas existenciais, sem soluções neste mundo, nesta terra, pelo braço humano. Nunca vai ter. Então Jairo começa a tremer. Mas aí vem a voz de Deus, vem a voz de Jesus, na exortação que mais aparece em toda a Bíblia. É a exortação que mais aparece em toda a Bíblia. Não temas, crê somente. Jairo, tenha fé. Então ele continua. Interessante que a notícia chegou dizendo que a criança já morreu, que não tem mais jeito, e as pessoas dizem para ele, não incomode mais o mestre. Jesus, creia somente. E continua caminhando para a casa de Jairo. Talvez tenha pegado na própria mão de Jairo, no braço de Jairo. Ou seja, Jesus está indo para a casa de Jairo, não porque Jairo está levando Jesus para a casa dele, é Jesus que está levando Jairo para a casa dele. Não é que Jairo tomou a mão de Jesus e o conduziu para a sua casa. É Cristo que pegou na mão de Jairo e foi para a casa dele. Aí muda tudo, meu irmão. E vão andando. No versículo 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, o velório já estava em andamento. A palavra prantear aqui é um verbo que na língua original era usado por um grupo de pessoas encarregadas do funeral da época, as chamadas carpideiras. O que eram carpideiras? Eram pessoas que eram pagas nos velórios para chorarem. Você pode achar estranho, né? Que tipo de velório é esse que as pessoas... Então as pessoas iam para o velório com aquelas roupas e choravam, pranteavam, batiam nos peitos assim, jogavam terra na cabeça, cinza na cabeça, e era o modus operandi dos velórios da época. Você pode achar estranho, mas imagine que esse pessoal viesse hoje aqui, encontrasse uma pessoa no caixão, cheio de vela, e as pessoas cantando. Que coisa estranha é essa? Cheia de coroas, não sei mais o quê. As pessoas também iam estranhar. Nessa cultura aqui, era assim que acontecia os velórios. Então, quando Cristo chegou, o velório já estava em andamento com o chefe da sinagoga. Então, você veja o bombardeio psicológico, espiritual na cabeça de Jairo. Lá, no meio do caminho, chega a notícia, sua filha já morreu. Ele já teve o problema lá de ficar todo tremendo, coitado. À medida que ele vai andando, sem mais nenhuma esperança,
que ele chega em casa e encontra o velório, as pessoas chorando e pranteando. Isso na fé de Jairo é um ataque terrível. Então, à medida que Cristo vai andando, o inimigo vai tentando minar a fé de Jairo. É por isso que é Deus que nos sustenta, porque nós mesmos não temos condições. É por isso que eu acho a maior tolice esse negócio de autoajuda, livros de autoajuda, programa de autoajuda, pregações de autoajuda, que é o que se vê hoje nas igrejas, todas as igrejas. Os pastores famosos hoje, os pastores midiáticos hoje, que têm seguidores no Instagram, que têm canais bem divulgados, são todos pregadores de autoajuda. Não vou dizer todos, a maioria são pregadores de autoajuda. Mas é a maior tolice a pregação, a autoajuda. É o que eu falo, nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Se Jairo fosse depender dele, ele não poderia estar caído até hoje. Lá naquela estrada, quando chegou a notícia que a filha tinha morrido, ele ali mesmo tinha caído lá. Mas a diferença, quando você tem a ajuda do alto, quando você não pode mais nem caminhar, você caminha, porque é na força de Cristo. Quando você não pode suportar mais, você suporta, porque é no poder de Cristo. Quando não falta mais nem lágrimas, quando não tem mais nem lágrimas para derramar, você agora chora de alegria, porque é na alegria de Cristo. Em outras palavras, é em Cristo, com Cristo e por Cristo. Então, quando ele chega e vê o velório, olha a palavra, o alvoroço, o desespero na casa dele. O choro, o pranto. E ele coloca até o adjetivo, ele coloca até a intensidade. Pranteavam muito, a quantitatividade. Pranteavam, choravam, o alvoroço era muito. Já está. Olha, Jesus falou que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas. A nossa fé no momento desse é igual a de Jairo. Nem com o telescópio mais potente do mundo dá para enxergar o tamanho da nossa fé, porque é quase nada, se não for nada. Mas Jesus vai entrando, porque as circunstâncias não alteram o Deus Todo-Poderoso. A circunstância altera a mim e a você, porque as circunstâncias mexem com a gente. Diz o texto então que Jesus entrou, foi até onde estava a menina, tomou-a pela mão e disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Então, pois tinha 12 anos, então todos ficaram sobremaneira admirados. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, para quem não há impossíveis. O Deus que venceu a própria morte. O Deus que é Deus de todo o universo, de tudo que existe debaixo dos céus e da terra, que para Ele nada é impossível. Vale a pena viver a nossa vida existencial à luz e aos pés deste grande Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus por essa aula maravilhosa, pela oportunidade que nós temos tido de, através aqui desse canal do YouTube, continuar aprendendo a respeito da palavra do Senhor. E como nós fazemos todas as semanas, eu quero te incentivar a não ficar somente na teoria, mas colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido aqui. E que você também continue sendo igreja conosco, aqui na nossa escola bíblica, na sexta-feira na nossa live de oração ou aos finais de semana nos nossos encontros presenciais, que no domingo acontecem às 10 da manhã e também às 19 horas. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente noite de quarta-feira.